Bom dia, amados de Deus, pedras que vivem, filhos benditos, boas sementes sobre a terra, vasos de honra, vasos de misericórdia, preparados de antemão, antes da fundação do mundo, para manifestar a glória de Deus. Graça e paz da parte de Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Solange Brant, da Igreja Cristo Vive de São Paulo, Missão Apostólica da Graça de Deus. Estamos juntos neste último dia do mês de outubro. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso, estamos gratos, somos gratos, sempre seremos e estaremos gratos a Deus por sua imensa graça, pelas suas misericórdias que toda manhã se renovam em nossa vida. Louvamos a Deus por este programa, por este canal de televisão, por este espaço, curto sim, em relação a muitos outros ministérios, mas um tempo tão precioso, um tempo em que quando Deus fala, não há argumento. Quando a verdade e a graça de Jesus invadem uma vida, tudo muda. A graça tudo transforma. Esta verdade tudo liberta. E nós podemos ver a glória de Deus se manifestar em nossa vida, em nossa família, em nosso trabalho, em nossa saúde, em nosso ministério, em nossa igreja, nesta terra. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é benigno, Deus é compassivo, Deus é perdoador, Deus é poderoso, Deus é soberano. E por isso nós estamos aqui nesta hora. Louvamos a Deus porque terminamos o mês de outubro. Vamos amanhã iniciar o penúltimo mês do ano de 2012. E grandes coisas vão acontecer ainda nestes dias até o 31 de dezembro. Eu creio, nós estamos vendo que para Deus um dia é como 1000 anos como um dia. Deus não está preso a calendários. Deus não está preso a dias, semanas, meses, os anos, as eras. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é eterno. E esta questão de tempo é uma questão meramente humana. Porque para Deus, Ele diz, quando Ele age, de repente, Ele se manifesta, Ele cumpre promessas, Ele manifesta a sua justiça, Ele traz à luz aquilo que os nossos olhos não veem. Ele é um Deus infinitamente maior, melhor do que nós podemos entender, conceber, porque nós somos humanos, limitados, e Deus é eterno. Deus é o Senhor. Deus é absolutamente soberano. Deus é todo-poderoso. E nós estamos aqui, todos nós, rendidos diante da sua soberana vontade, diante da autoridade da sua palavra, e isto é maravilhoso. Eu quero incentivar você a se animar, se entusiasmar no Senhor Jesus, pela palavra, a viver esses 2 últimos meses do ano como cabeça nesta terra e não como cauda, por cima e não por baixo. Eu quero encorajar você a sair da mesmice, a não entregar os pontos, não jogar a toalha, não se deixar abater por circunstâncias, por lutas, por contrariedades, por vozes contrárias. Não se deixe abater. Deus está em nós. E a Bíblia diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Nós não estamos no mundo, não somos do mundo. Em termos espirituais, nós estamos no reino de Jesus Cristo. E o reino de Jesus Cristo é inabalável. O reino de Jesus Cristo tem toda a provisão. Graças a Deus. Porque a graça
ela traz esses olhos iluminados para nós compreendermos os nossos direitos como herdeiros de Deus, os nossos direitos como filhos de Deus. A graça que nos traz a provisão total em todas as áreas da nossa vida. Isso é disponível pela fé para todos nós que cremos, para todos nós que somos salvos por Jesus Cristo. Então vamos aproveitar, amados. Não importa se até agora alguma coisa ainda não se concretizou na nossa vida, se aquela bênção ainda não aconteceu, se aquela resposta ainda não chegou, vamos continuar crendo, vamos continuar confiando em Deus. A nossa confiança tem grande galardão, grande recompensa, grande prêmio. Confie em Deus, amado. Não ouça as vozes contrárias. Confie em Deus. Ele tem que honrar a sua palavra, porque Ele é Deus. Essa palavra não pode deixar de se cumprir. Ela não pode voltar para Deus sem antes cumprir os desígnios que o Senhor determinou. Se agarre às promessas, confesse as promessas. Não comece a perguntar o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer é ranço da lei. Porque é na lei que se faz, se paga o preço, se faz obras e obras para se merecer alguma coisa. Não é mais por lei, é por graça. Há uma nova aliança, um novo pacto. Então, não pergunte o que eu tenho que fazer. Comece a perguntar a Deus. Ó Deus, me ensina a praticar a fé, a exercitar a fé, a viver por fé, a confessar aquilo que eu creio com o meu coração, a tua palavra. Esta é a vida na graça de Deus. Então, amados, vamos entrar, no próximo mês, nos 2 próximos meses, nesse período final de 2012, vamos entrar com boas expectativas. Vamos renovar o nosso coração, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Saiba que lutas, elas antecedem grandes bênçãos. Se a Bíblia fala tanto em vitória, a Bíblia fala tanto que nós somos vencedores, vitoriosos, mais que vencedores. Ora, como é que eu vou ser uma vencedora? Como é que você vai ser um vencedor se não tiver algo para vencer? Como é que nós vamos mostrar a vitória na nossa vida através de Jesus Cristo se eu não tiver uma luta, uma guerra, um embate, uma batalha? Nós temos. Mas isto é o anúncio, o pré-anúncio de grandes vitórias, grandes conquistas, grandes realizações, grandes manifestações da glória de Deus, do poder de Deus. Então se anime, faça como Paulo fazia. Ele dava glórias a Deus pelas adversidades. Não é porque Paulo era louco, não, ele era destrambelhadinho, biruta, e nós não vamos aqui agradecer as lutas. Ele não dava glórias pelas lutas, ele dava glórias no meio das lutas, porque ele sabia em quem ele cria. Ele conhecia o Deus Todo-Poderoso. E ele dizia, é uma luta? Eu já começo a glorificar. Eu já começo a me regozijar, porque eu sei o que vai acontecer. Amado, o final do filme está escrito na Bíblia, nada pode mudar. Então as lutas, elas vêm, mas elas nos tornam pessoas muito melhores. Elas nos fazem exercitar a nossa fé. E a fé, uma vez posta em exercício, provada, produz glória na nossa vida. Produz benefícios. Então, vamos, ativar a fé. O Senhor está lhe ensinando durante essas últimas semanas que essa questão de demônio, muitos crentes estão perdendo muito tempo na vida, as lutas com aquele que já foi vencido por Jesus. E é batalha espiritual, e é guerra espiritual, e é jejum para vencer o demônio, e é sacrifício de vigília e de monte para lutar contra o capeta. Olha, amados, estas coisas todas são perda de tempo.
O Senhor Jesus, na cruz, há 2000 anos quase, ele venceu o diabo, despojou principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Catargel, o Senhor tirou dele o poder, a autoridade de sobre as nossas vidas. E na hora em que nós cremos e somos salvos, isso se torna manifesto, isso se torna real, é real. Fale com a adversidade, diga, você, adversidade, não tem força, você não tem poder, você já foi vencida a adversidade. Porque quem está por trás da adversidade, o que é? Uma mentira do diabo, é um dardo do maligno, mas não tem poder contra a vida de quem já está no reino. Amados, quem nos governa é o Rei Jesus, não é o imperador, o príncipe da potestade. Você não é governado pelo diabo, você é governado por Jesus Cristo, Senhor de senhores, Rei de reis, todo-poderoso, Deus verdadeiro. Ora, o nome que está sobre todo nome tem que estar nos seus lábios. Jesus Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Rei, o meu advogado, o meu juiz, o meu médico, o meu paracleto, o meu conselheiro. É a Ele que eu ouço. Você está compreendendo? Isso é posicionamento espiritual. As pessoas acham que posicionamento espiritual é entrar em campanha de jejum. Ai, amados, que coisa mais chata que é jejum. Que coisa mais enfadonha. E as igrejas estão aí, acaba um jejum, vamos começar outro jejum. E vamos terminar esse jejum, e vamos começar outro jejum. Olha, amados, eu costumo dizer que se jejum resolvesse, um bastaria. Isso é obra da carne. Deus não se move por jejuns, não serve para nada. Isso é uma prisão, que o próprio inimigo usa a lei para escravizar as pessoas. Quantas pessoas? Você pode ver o testemunho das pessoas. Jejum, continuam com os mesmos problemas, as mesmas mazelas, as mesmas questões, e dizendo, não, tenho que aumentar o meu jejum, tenho que aumentar. Que Deus é esse, né? Que cada vez quer mais e mais e mais. Não, querido, ele disse, é por graça, é por fé. Eu já fiz a obra, já consumei no Calvário. Pare de achar que é o diabo. Não é o diabo, não. É a falta de conhecimento, é a falta de posicionamento, é a falta de viver como um filho do reino, é a falta de se posicionar como um vencedor, um mais que vencedor. É isso que traz os enganos, os tropeços na vida. E o Senhor está tirando um fardo pesadíssimo das costas de muitos filhos dele, que é essa questão do diabo, do demônio. Então vamos nos apropriar da verdade. Se você tiver que escolher entre o que a Bíblia diz e o que a tradição evangélica diz, você vai ficar com quem? Eu fico com a Bíblia. A tradição evangélica, amado, não leva para lugar algum. A tradição emperra. Jesus bateu de frente contra a tradição. Ele disse, vocês não creem por causa da tradição. Vocês invalidam a minha palavra por causa da tradição. Tradição invalida a palavra. Deus diz, é assim. A pessoa diz, não, mas a tradição diz assim. Pronto, você fica com a tradição e validou. A palavra não vai se manifestar, não vai agir na vida de quem crê diferente, crê conforme a tradição. E tradição, a palavra já diz, é tradição, é velharia. Alguém inventou alguma coisa lá atrás e isso foi passando de geração em geração, se perpetua. E a pessoa diz, não, isto é a verdade. Não, querido, a verdade está aqui, na Bíblia Sagrada. Aí o Senhor diz, conhecereis a verdade aqui. E a verdade vos libertará. Então vá para a Bíblia, sabe? Deixa a tradição de lado. Se a tradição trouxer alguma verdade, amém. Amém. Sim, recebemos. Mas a tradição por tradição não serve para nada. E muito da tradição, 99,9% da tradição, está fora da Bíblia Sagrada. Então, rechace, deixe para lá, tá bem? Nós vamos seguir, porque eu disse que essa semana nós vamos encerrar este tema sobre libertados da potestade do diabo. E, mais uma vez, eu quero deixar aqui o telefone, faça contato conosco, adquira material da graça de Deus, deste ou de outros temas importantes, doutrinários, para você fechar as brechas à ignorância e à destruição. Então, ligue para nós. Em São Paulo, o prefixo é 11, nós estamos na capital, 5561-4405. O nosso e-mail é igreja@cristovive.org.
o nosso site com muita informação da graça de Deus para você crescer ainda mais. www.cristovive.com.br. Vamos então hoje dar um passo adiante. Eu analisei aqui na semana passada e também no início desta semana textos que mostram que quem está possesso por um demônio só pode ser alguém que não está em Cristo, ainda não é salvo por Cristo, ou é um filho do diabo, né? Já vimos aqui textos muito importantes da Bíblia, e você pode ter acesso a tudo isso através do nosso site, tudo está lá gravadinho para você rever ou para você conhecer, se você ainda não me ouviu falando sobre isso. Nós analisamos um texto maravilhoso sobre aquela jovem que possuía um espírito de adivinhação, estava possessa de um demônio. Eu já expliquei que não é adivinhação, mas que é ilusão, e Paulo expulsa esse demônio, não é? Então, assim, é muito importante que hoje as pessoas entendam que nem todos que falam por Deus, que falam em nome dele, são de fato dele, ou trazem dele realmente uma palavra. Então é muito sério isso. Você deve orar a Deus com todo o seu coração. Não tenha medo de fazer uma oração que eu fiz há muitos anos, eu faço sempre. Senhor, me mostra a verdade. Não tenha medo da verdade, amado. É que às vezes, quando ela é mostrada, põe por terra conceitos que nós tínhamos. Põe por terra algumas amizades totalmente falsas, velhacas. Quando a verdade nos é revelada, cai por terra, às vezes, anos de mentira, de uma vida edificada na mentira, em coisas equivocadas. Mas e daí? Se ela vem, a verdade é para nos libertar do erro, do engodo, porque erro, engodo, mentira, só nos levam para a destruição, para uma vida mesquinha, medíocre. Então não tenha medo, peça para Deus lhe revelar a verdade, para Deus iluminar os seus caminhos. Peça que Deus manifeste em sua vida o dom de discernimento de espíritos, para você saber realmente o que procede de Deus e o que não procede. E quando Deus lhe mostrar que não procede, faça como fez o apóstolo Paulo. Retira-te dela, espírito imundo. Sai em nome de Jesus. Sabe? Nós precisamos fazer isso. Tem muito lugar aí, muita gente, muito homem e mulher de Deus, falando em nome de Deus, que se as pessoas tivessem discernimento, falariam com toda a autoridade. Com certeza, cala-te em nome de Jesus Cristo. Cessa essa obra em nome de Jesus. Vai para longe do povo de Deus, capeta. Olha, se o povo de Deus realmente soubesse quem são certas pessoas que impõem mãos, que abraçam, jamais permitiria que encostassem o seu corpo, pusesse a mão sobre a sua cabeça. Mas isso, eu não posso ficar aqui lhe falando, lhe dando nomes. É você que tem que enxergar. Deus tem que lhe revelar. Mas queira isso, queira ver. Tem gente que não quer ver. Tem gente que não quer enxergar. Tem gente que quer continuar porque acha conveniente ficar tudo do jeito que está. Eu não sou das pessoas que se conformam com demônios, com pregações de demônios, com ensinos de demônios. Eu não me conformo com heresias destruidoras. Eu não me submeto a doutrinas de homens, ensinos que não provêm de Deus, da sua palavra. Não. Porque a Bíblia ensina você a não se conformar com este século. Diz, não se conforme. E este século é este mundo, é o império das trevas, que tem adentrado com suas mentiras e esse camuflado Satanás se passando por anjo de luz entre o povo de Deus. Peça a Deus que lhe mostre. Amado, ele diz, pelos frutos conhecereis. Veja os frutos, veja o testemunho. Investigue, vá a fundo, analise, é seu direito. Você não pode entregar sua vida para ser pastoreada para qualquer um, não. Você não pode colocar a sua família nas mãos de um obreiro fraudulento, de um falso profeta, sabe, do homem da iniquidade,
de um anjo das trevas que se passa por um anjo de luz. Não, não faça isso. A sua vida, a sua família, são os bens mais preciosos que você tem nesta terra. Cuide, analise, verifique. Tem famílias inteiras destruídas em alguns ministérios. Vá ver. Não as que chegam assim, logicamente, destruídas do mundo, e às vezes ficam ali e não se corrigem, não querem a verdade, não se acertam porque não se submetem à palavra, não pedem perdão, não acertam o passo. Isso é outra coisa. Mas existem famílias que chegaram ali, arrumadinhas, bonitinhas, para uma igreja, para um ministério, e de repente está um para cada lado, inclusive com separações mandadas ou permitidas pelos líderes. As pessoas chegam hoje e dizem, não, eu não dou certo com a minha esposa, eu quero me separar. Aqui no nosso ministério é nada disso. Que história é essa de não dou certo? Não tem isso na Bíblia. Isso não é motivo para... Não, é incompatibilidade. Não tem isso na Bíblia como permissão para um divórcio. Vamos orar. Vamos orar. Chama a sua esposa. Vamos conversar. Vamos unir. Vamos acertar. Vamos ajudar a lapidar. A palavra diz assim... Nós juntamos, nós somos um ministério de conciliação e reconciliação. Mas tem pessoas, amados, que chegam em algum lugar e dizem, não, não dá certo, não sei o quê, eu já tentei e tal. E o pastor diz, quer saber? Manda ela passear, pede o divórcio para ele, ei, isso é o quê, separa mesmo. Tem muito homem, tem muita mulher, isso é demônio, isso é uma voz das trevas. Né? Porque aquela questão não se enquadra em nenhuma permissão bíblica, pelo menos, para um divórcio. Então, assim, há muito erro, há muita destruição de vidas, de casamentos, de famílias, de negócios. Financeiramente falando, há muita destruição. Porque as pessoas estão aí, colocando as suas vidas, os seus negócios, suas famílias, para serem cuidadas ou pastoreadas por verdadeiros lobos vorazes. Mas não enxergam. Não pedem a Deus discernimento, que Deus mostre a verdade. Peça, tenha coragem de fazer esta oração. Porque Deus mostra, viu, amados? Deus responde às nossas orações. Ele não quer as suas ovelhas tropeçando, confundidas. Ele não quer isso. Deixa eu lhe mostrar o que diz Tiago. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículos 13 e 14, ele diz assim... Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então nunca diga assim, Deus está me tentando. Não, o tentador chama-se Satanás, diabo. Deus não tenta ninguém. Mas diz o versículo 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então assim... Quem é que nos tenta? A nossa própria cobiça. E as pessoas dizem, não, é o diabo que tenta, é o diabo que tenta. Não, amados. O diabo só sabe onde é que está a cobiça de cada um. Porque enquanto eu e você estivermos lá, no domínio dele, no império das trevas, quando ainda não éramos salvos por Jesus Cristo, nós fazíamos e acontecíamos. E ele sabe muito bem onde é que estavam as nossas quedas, as nossas fraquezas da carne. O que as pessoas precisam saber é quando elas são salvas, é que quando elas são salvas por Jesus, elas são libertas do império das trevas, do domínio de Satanás. Elas são transportadas para o reino de Jesus Cristo, e elas são salvas, o diabo não toca, mas elas vêm para o reino com a mesma carne que elas tinham lá no império das trevas. A carne não se converte. A carne tem a lei do pecado. E se no reino de Jesus Cristo nós não subjugarmos a nossa carne, se nós não levarmos cativos os nossos pensamentos humanos, então a nossa carne tem as concupiscências, as vontades fortes para pecar. E você sabe, o diabo, lá no império das trevas, ele não pode mais nos tocar. Porém, ele conhece o nosso histórico de vida pregressa. Ele conhece o nosso histórico de pecado quando estávamos no império das trevas. Ele sabe, quando estávamos lá,
Onde estavam as nossas brechas, as nossas fraquezas na carne? Então ele arma ciladas naquelas áreas. Ele arma ciladas para aquelas fraquezas. Ele arma ciladas para aquelas brechas. Porém, a tentação, a Bíblia é muito clara, diz assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça é da nossa carne. A nossa carne é que cobiça, que nos atrai para as coisas erradas. É a nossa cobiça que nos seduz, que nos ilude. É a carne. A carne fala, isso é bom. Isto é sedução. Isto é ilusão. Isto é cobiça. Isto é tentação. Então, nós precisamos desta verdade conhecida para entendermos como é que o diabo age hoje na vida dos crentes à distância. Mas através da tentação da carne é que ele arma as ciladas. Mas você está num reino inabalável. Cuide de subjugar a sua carne e você será em todas as coisas, de fato, mais que vencedor. Até amanhã e bom dia.